Léo, oi, para mim deu certo. Coloca também a Carla Sabrina. Cadê o Leandro? Cleandro? Entrado aí, não sei se ele já entrou. Cleandro Pires. Será que essa é a atenção básica? Ou ele entrou com o nome dele mesmo? Você tá onde, Ju? Ju, você tá onde? Seu áudio não tá funcionando para mim. Não sei se você quer falar alguma coisa aqui. Oi, tá me escutando? Alô? Carla, tá escutando? Oi, tudo bem? Tô. É porque tava desabilitado aqui, agora que habilitou. Tudo bom? Eu acho Tudo que bem? a Ju não tá escutando a gente. Eu mandei mensagem para ela aqui no WhatsApp, para ela saber que eu tô ouvindo, mas não sei se ela viu. Eu vou mandar aqui também. Acho que eu... Você tá me ligando, Léo? Tô Alô? Oi, eu tô te ouvindo. Você tá me ouvindo aqui no Teams? Tô sim. Ah, tá. É porque você não tava ouvindo a gente. Não. Oi, Jusileia. Oi, Carla, tudo bom? Tudo bom? Gente, eu tô com uma cara muito acabada e eu não posso nem passar maquiagem. Aí se eu ponho os óculos, fica fazendo reflexo. Se eu tiro os óculos, parece que eu tô morta. E o problema dos óculos é que, além de fazer reflexo, eu preciso deles para enxergar. Eu consigo ainda um pouco, assim, não muito, mas eu tô bem, eu fiz um negócio na pele lá no dermatologista e não pode passar maquiagem. Eu te entendo. Passei por isso alguns dias atrás. Arde tudo. Não, nem fala. Ainda esse tempo seco, eu já me arrependi várias vezes. O Cleandro entrou. Deixa eu botar ele como... Tá. Aí, Carla, eu estava aqui pensando que talvez... Porque o que eu tenho aqui? O que eu gostaria de fazer com eles? Eu coloquei uma nuvem de palavras para eles falarem sobre o que vem a primeira palavra, né, quando eles pensam em burnout. E aí é um jogo online, eles vão entrar, vão colocar, e depois a gente vai ter isso trocado aqui. E, posteriormente, eu vou disponibilizar no chat um link para um Excel. Aliás, eu vou disponibilizar um Excel com um instrumento de burnout, para que eles possam fazer uma autoavaliação bem rapidinha. E aí ele vai dar um score no final. Eu montei ele de forma que eles consigam ver o próprio score. E aí no Mentimeter, a gente eu vou pedir para eles colocarem o score para a gente ver como é que está a audiência, né? Se não vai ser, ninguém vai se identificar nem nada. Como as pessoas estão entrando ainda, eu não sei se a gente faz isso no início ou se a gente faz isso após a sua apresentação, sabe? Até para que a gente possa ver deles o que a sua apresentação traz, então, nessa nuvem de palavras. O que você acha? A gente abre, eu acho que depende uma ideia. Eu acho que depende um pouco do seu objetivo, assim. Ou a gente faz antes e depois, né? A gente faz um antes, com quem está aqui, eu zero ele, e aí entre uma apresentação e outra, depois da sua apresentação, a gente faz um outro, até para ver se houve alguma mudança depois, né, da apresentação, e aí eu disponibilizo um instrumento de autoavaliação para eles, e a gente dá entrada na apresentação do Cleandro, e ao final da apresentação do Cleandro, a gente vai ter o resultado deles, que vai ter dado tempo, dá 5 minutinhos para responder. O que vocês acham?
E aí a Não gente sei se abre não fica muita sobrecarga de atividades para eles. E aí, se tiver pouca gente respondendo, vai ficar ruim, né, para fazer nuvem de palavras. Não sei, eu não conheço seu público. Na minha experiência, eu uso menos coisas, assim, porque se o povo não responde, você fica meio vendido na história, né? Não sei quantas pessoas a gente está respirando. Então, aí, provavelmente umas 30 pessoas, eu acredito. Ju, vou dar uma É, informação para ajudar vocês a tomar decisão. Na palestra anterior, nós tivemos 40 pessoas. Só que assim, no início, até uns 15 minutos mais ou menos do início, tinha umas 10 ou 15 pessoas. Aí, é, depois de por isso que eu 15 acho que tem que minutos, é que ter. foi entrando todo mundo. Aí, no ápice, estava 40 pessoas online. Por isso que acho eu acho que melhor tem que ter deixar no final. isso entre uma palestra e outra, para a gente ter até um feedback da sua apresentação. E aí a gente disponibiliza o instrumento para eles responderem. Finalizou a palestra do Cleandro, a gente entra com o resultado e abre para perguntas, porque eu acho que vai ficar, né, assim, uma coisa da autoidentificação também, de trazer isso. É muito rápido, não é nada que demore, na verdade. É Sim, bem. eu uso o Mentimeter bastante. Ai, que bom. Ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu vou ali rapidinho, só pegar um repelente, porque aqui embaixo da minha mesa tá cheio de pernilongo. Eu vou pegar água também, Não, já volto. tá tranquilo. A gente começa em 10 minutos. Ju, tá aparecendo o Matt Minter aqui. Mentimeter. Foi embora. Oi, Leonardo, não é isso? Isso, oi, doutor. Tudo Tudo bem? bem, Leonardo? Você que está dando o suporte, está coordenando tecnicamente, é isso? Isso. Certo. A minha apresentação eu não enviei previamente. Estou vi depois ali que era para ter enviado nas instruções, não enviei. Eu envio agora, eu mesmo faço a apresentação, a projeção. Você pode fazer aí. Você quer testar agora? A gente pede só por segurança mesmo, caso dê problema no computador do palestrante, aí a gente coloca aqui. Mas se estiver compartilhando aí, tá ok. Pode compartilhar aí que a gente faz o teste agora. E quem já está aqui escutando e está com acesso, que eu já vi que algumas pessoas começaram a responder, fiquem à vontade para ir colocando os seus termos, as palavras que vocês pensam quando escutam esse texto. Isso que eu ia perguntar, Carla, boa tarde. Oi, tudo bem, Cleandro? Tudo tranquilo. A gente mal se falou no WhatsApp, porque, desculpa, gente, mas essa minha licença capacitação tá a piada, viu? Porque a coisa que eu mais fiz foi capacitar os outros. Me capacitar mesmo ainda não deu tempo. Eu vou só tentar projetar então aqui minha tela para testar para ver se está projetando adequadamente, tá? Ok. Deixa eu parar de compartilhar o... Mentimeter. Não sei se é melhor projetar a tela ou a janela. Depende do seu... Se você gostar de ver o público, aí é melhor você compartilhar o arquivo. A janela, não é isso? Não, aí o arquivo, porque a janela e a tela basicamente vão ser a mesma coisa. Agora, se você se sente à vontade de passar os slides e só ver um quadrinho pequenininho ali do seu rosto, aí pode ser a tela. É melhor do que a janela. Está projetando? Está carregando. Você colocou o quê? A janela ou a tela? A tela. Tá tudo preto. Não. Tudo preto? Tá usando Windows ou Mac? Windows. Tá tudo preto aqui. Pode fechar. O seu é PowerPoint? É PowerPoint. Tem um modo melhor. Você vai em compartilhar. Pode encerrar esse compartilhamento. Aí você clica em compartilhar. Aí na última opção rola bem para baixo, aí vai ter assim, carregar do computador. Procurar no computador. Procurar no computador, isso. Achei. Isso. Aí você carrega o PowerPoint.
Que aí assim fica de modo apresentador, fica melhor. Certo. Aí já carregou aqui. Aí é só compartilhar, é isso? Não, já está compartilhado. Ah, já tá? Já, a gente já está vendo. Aí você controla aí pelas setinhas aí embaixo, tá vendo? Abaixo do quadro, no modo apresentador, tem uma setinha, isso. Certo. Aí você consegue compartilhar. Aí o que acontece? Como ele compartilhou agora, quando você for compartilhar de novo, ele vai perguntar se você quer criar um novo ou substituir. É só colocar substituir. Tá? Que toda vez que bota um arquivo aí, ele manda para o OneDrive. Assim, é um pouco complicado. Aí é mais fácil colocar substituir, que ele já abre logo de novo, não tem problema. Posso parar de compartilhar então, né? Isso. Então, acho que pode começar? Quer dar um tempo para o pessoal entrar ou quer é porque iniciar? vamos sim, acho que é importante. Só tem 10 até agora. 5 minutinhos. 16. Oi? Aqui para mim tá marcando 16 pessoas. Mas vamos esperar um pouquinho, mais 5 minutinhos, pelo menos. É porque 6 são organizadores e palestrantes. Participantes mesmo são 10. Não que eu não seja um participante também, né? Mas... Internet, por favor. Está difícil hoje. A internet não está ajudando nada. A internet está complicada nesses dias. Aqui eu moro na Colina, na UNB, né? Então aqui está muito pior do que dentro do HUB. Aliás, eu também. Oi, Carla, minha vizinha. Qual bloco? Temos do mesmo problema. Eu acho que a gente está com algum problema de infra, porque lá eu moro no Guará e eu não estou conseguindo usar direito, fica caindo o tempo todo. Aí para, aí volta, aí cai, aí fica travando, fica lento. E as nossas maravilhosas operadoras falam que tá tudo bem, que não tem nada acontecendo. Aqui na Colina, eu briguei com a pessoa, né, que é responsável, porque eu falei, olha, não tem condição. E aí a gente falou que vai entrar com processo aqui, eu tô vendo o pessoal para a gente entrar com processo. Tem que ser. Porque a gente não consegue mais trabalhar direito. Já que eles botam uma pressão, o meu é da Claro. Aí eu abro chamada, eles já colocam assim: se o técnico for e não for identificado o problema, aí custa R$ 99 a visita. Aí eu falo, tá. O problema é dele que não identificou.
Né? Como não é um problema que, tipo assim, queimou ou não está funcionando, ele pode simplesmente chegar lá e falar, tá funcionando, e eu pagar R$99. É um saco isso. Fora que esses técnicos são treinados para empurrar o problema para o cliente, no geral, duvidando da nossa inteligência. Aí ele chega, o negócio funciona. Aí ele, mas a senhora desligou e ligou o modem? Mas a senhora verificou se todos os cabos estão conectados? Cara. É complicado. É difícil. Então, Jô, tá liberado aí. Eu tô só fazendo compartilhamento aqui. Eu já vou deixar tudo compartilhado, que fica mais fácil. Aproveitar que a internet tá boa. Então, gente, boa tarde, né? Boa tarde a todos que estão presentes aqui na 22ª Jornada Científica do Hospital Universitário de Brasília. É com prazer que eu estou aqui moderando essa mesa de um tema que para mim é muito caro, porque sou psicóloga e hoje eu atuo, né, como coordenadora do Centro de Pesquisa e chefe da Unidade de Gestão de Pesquisa aqui do Hospital Universitário, mas tenho uma vida de experiência na saúde mental e fui profissional da saúde e passei pelos meus momentos em que precisei pensar em saúde mental. Quem é que não passa? Né? Então, é um tema que me é muito precioso. Eu acho que a gente tem muito aqui a aprender, né, com esses dois palestrantes que vão estar conosco, porque o burnout e o estresse, né, relacionado ao trabalho são temas que atualmente a gente consegue ver nas discussões, mas que de certa forma ainda é muito negligenciado, apesar de estar aumentando a atenção a ele. E quando nesse universo todo que a gente vive agora de produtividade, cobrança, nós mesmos muitas vezes somos nossos piores sensores, nos exigindo muito mais do que aquilo que a gente deveria entregar e esquecendo que não viemos ao mundo para trabalhar, né? Então é um tema que me é muito precioso e é com prazer que eu abro essa mesa, convidando os nossos palestrantes. Eu vou apresentar a primeira palestrante, que é a professora Carla Sabrina Xavier Antrogla, mas enquanto eu falo sobre ela, eu vou apresentar esse instrumento que está aqui na tela, que chama Mentimeter. Eu vou deixar o link desse instrumento dentro do chat, vou explicar também para quem entrar depois o que a gente gostaria que vocês fizessem, mas a ideia é de que vocês entrem nesse instrumento, coloquem essas duas palavras que vêm à mente, as primeiras palavras que vêm à mente quando você escuta o termo burnout, para que a gente, posteriormente, à apresentação da professora Carla, possa ver um pouquinho como é que é a percepção de vocês e ter aquele material para a gente poder conversar no final a respeito desse tema, tá? Fiquem à vontade, não, aquilo que vocês pensarem, não julguem, coloquem a primeira coisa que vier à mente, tá? A professora Carla, ela é psicóloga, pós-doutora em psicologia pela Universidade de São Paulo, tem estágio técnico no Conservatoire Arts Demetri, em Paris. Ela é doutora em Psicologia Social do Trabalho e das Organizações, com ênfase em qualidade de vida no trabalho, pelo PSTO da UNB. Ela é professora associada do Departamento de Psicologia Clínica e do Programa de Pós-Graduação em Psicologia Clínica e Cultura da Universidade de Brasília. Coordena hoje o Centro de Pesquisa em Avaliação e Tecnologias Sociais, o CEPATS, coordenadora do Grupo de Estudos em Psicodinâmica do Trabalho Feminino, que é o PsiTranFem, e coordena o Núcleo de Engajamento, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho, NESC,
e é mãe de 2 filhos. E eu adorei ver isso, Carla, no seu Lattes, quando eu fui ler a sua apresentação, porque basicamente é sobre isso. Nós somos tudo isso. Também somos mães, somos pais, somos pessoas que convivem em sociedade, cuidadores de outras pessoas. Então, nós somos muito mais do que profissionais, né? Então, é com prazer que eu te recebo. E eu vou finalizar o compartilhamento do Mentimeter para que você possa compartilhar a sua apresentação. E depois a gente volta com ela, vendo aí já 26 respostas. E eu acho que a gente vai ter uma nuvem de palavras interessantes ao final. Você está com a palavra. Muito bom, muito bom. Eu estava aqui ligando o celular, porque não basta tudo que a gente faz, a gente ainda tem que alimentar as redes sociais na divulgação científica, não é mesmo, Sim, gente? é verdade. Então, eu estava aqui ligando para gravar. Bom, quero dizer da minha alegria de poder estar aqui com vocês e compartilhar esse momento e compartilhar, só olhar o tempo ali para não me passar, e compartilhar um pouco do que a gente vem estudando, né, e que as pesquisas têm indicado para a gente. Bom, quando vocês me fizeram o convite para falar de burnout, eu fiquei pensando assim, o que eu posso dizer, talvez, né, que ainda não tenha, sei lá, saído na mídia, que não tenha aparecido por aí. E aí eu separei algumas coisas que eu considero, né, que não estão disponíveis assim exatamente em todas as informações, também tem poucas publicações ainda sobre isso. Bom, uma coisa que é importante a gente entender antes de falar de burnout é que o trabalho é central na nossa sociedade. A nossa sociedade gira ao redor do trabalho. Ah, isso mais agora? Não, isso desde sempre, né? Nós tínhamos, por exemplo, os sobrenomes das pessoas, que se a gente olha lá em alemão, mas português também, né? O sobrenome falava de um ofício, que é o que a pessoa fazia, tão importante que era o trabalho. Se a gente olha as eras da humanidade, você está falando das eras divididas por instrumento de trabalho, pedra lascada, fogo, metal, né? Então, o que ocorre? Nós precisamos entender que o fato da nossa sociedade ser profundamente vinculada ao trabalho muda um pouco o nosso ponto de análise, né? Quando a gente está falando de adoecimentos no trabalho. E é muito importante a gente dizer isso, porque muitas vezes o adoecimento no trabalho, ele entra na conta individual daquela pessoa, né? Então, assim, o seu manejo não foi bom. Não, gente, eu não estou compartilhando nada. O Leonardo perguntou aqui para mim se eu estava compartilhando. Então, assim, fica uma situação que é o seu manejo, né, da situação toda, do estresse, do contexto de trabalho, não foi bom, por isso você adoeceu. Isso é um ponto, né? Por outro lado, o que nós vemos é uma sociedade que está estruturada ao redor do trabalho. Então, talvez não seja bem o manejo, né, da pessoa em relação ao trabalho. Bom, uma outra coisa que é importante a gente entender é que, assim, burnout não é estresse. Isso está escrito por aí, né, já em várias publicações, mas o burnout, que é, né, em uma tradução mais literal, significa combustão total, mas que para a área de saúde foi traduzido como esgotamento e vai entrar na CID-11 já como burnout mesmo, porque hoje o que a gente tem na CID-10 é esgotamento, né, não aparece lá com esse nome. Mas o burnout, ele é um acometimento que ele vai além do estresse, que ele vai além da fadiga, que ele vai além do cansaço. E o burnout, ele vai atingir, né, alguma coisa que é muito específica do trabalho, eu já vou dizer o que é. Bom, então esse trabalho do qual a gente está falando, né, que vincula a nossa realidade ao social, vincula o tempo inteiro. O trabalho é tão importante, gente, que quando a gente pergunta para a criança assim, o que você quer ser quando crescer? Você não está esperando que ela te responda adulto. Você está esperando que ela te responda qual a profissão. E é uma pergunta super comum para ser feita para uma criança, né? Muitas vezes se pergunta isso. Uma outra questão que é muito interessante é quando a gente se apresenta para os outros, né? Que a gente fala, eu sou fulana da UNB, como se, inclusive, você fosse propriedade daquele lugar. Eu sou, né, Jusileia do HUB. Então, isso é para dar um panorama para vocês de como a gente está vinculado ao trabalho. Bom, quando nós pensamos em adoecimento, quando a gente pensa no contexto de trabalho, na relação que nós, pessoas, desenvolvemos com o trabalho que a gente desenvolve, nós entendemos, e as pesquisas sempre indicaram para a gente, nas duas principais abordagens, né, teórico-metodológicas com as quais eu trabalho,
que o trabalho ele envolve um custo, que é o que a gente chama de custo humano no trabalho. Não existe trabalho sem custo. Todo trabalho custa algo para a gente. Pedagogicamente, nós dividimos o custo humano no trabalho em físico, cognitivo e afetivo, certo? Custo físico, não preciso dizer para vocês, né? Esse calor horroroso, a gente chega em casa esgotado, assim, fisicamente, né? Com dor nas pernas, dor nas costas, às vezes tensão e tal. O custo cognitivo é aquele quando você está analisando um processo muito difícil, quando você teve, né, um manejo de alguma coisa burocrática muito complicada, não só, mas também, né? Mas principalmente aquilo que vai envolver o uso dessa inteligência cognitiva, que não é a única inteligência que a gente tem quando a gente fala de trabalho. Inclusive, a principal inteligência quando a gente fala de trabalho é o que a gente chama de inteligência corporificada. Porque nós temos uma ideia em função, né, do nosso paradigma científico e tal, que as coisas são separadas, né? Físico, cognitivo e afetivo. Só que, na verdade, tudo acontece neste corpo, nesta carne. As coisas não acontecem fora daqui. A cognição vai acontecer majoritariamente no cérebro, que está dentro do nosso crânio. Então, a gente não tem como falar de alguma coisa que está fora do corpo. Tudo acontece no corpo. O corpo é o limite do real. E é o corpo que conta para a gente do adoecimento. Quase sempre o corpo conta primeiro para a gente do adoecimento. Bom, então eu falei de 3 custos, né? O físico, o cognitivo, por fim, o custo afetivo. O custo afetivo é aquilo que o trabalho exige de você em termos de sentimentos. É aquilo que o trabalho exige de você em termos de afeto. E eu gosto muito da palavra afeto em português, porque fala de afetar-se, né? Quando nós falamos de um custo afetivo, a gente está falando daquele custo que te afeta. Não é só o falar com a pessoa, ou fazer o atendimento, ou interagir com o paciente, no caso da gente que é da área de saúde. Aquilo ali tem uma implicação. E essa implicação, quando nós estamos falando da área de saúde, ela recai majoritariamente sobre uma tarefa que é praticamente invisível, que é a tarefa de cuidado. Acontece a mesma coisa com as mulheres que cuidam, não precisa ser mãe, né? Não só, mas também as mães, mas com as mulheres que cuidam. Cuidam dos pais, cuidam dos sobrinhos. Mulheres, no geral, são socializadas para cuidar e a sociedade espera isso da gente. Então, esse custo afetivo significa que você se afeta pela experiência do trabalho, fisicamente, cognitivamente, afetivamente. Quando vocês estavam preenchendo ali a nuvem de palavras, eu vi várias palavras, mas me chamou a atenção que algo não está presente ali e que é o que está diretamente vinculado ao burnout. Se a gente avalia os casos de onde um estresse, onde uma estafa se tornou um burnout, quando a gente está em contexto clínico e vai fazer, sou psicóloga do trabalho, né? Quando a gente está em contexto clínico e vai fazer essa avaliação, a gente sempre escuta a seguinte história, ou algo parecido com a seguinte história. Olha, eu estava me dedicando, eu estava fazendo, né? E aí aconteceu um negócio que a gente chama de evento crítico, dentro da abordagem teórico-metodológica, aconteceu um evento crítico, e ali eu entendi que eu não estava sendo reconhecido por todos os esforços que eu fazia. Eu não estava sendo reconhecida por todos os esforços que eu fazia. Então, o burnout ele vai se vincular a algo que é extremamente importante para o trabalho, que é a nossa percepção de reconhecimento. Quando eu estou dizendo percepção, eu não estou querendo dizer que você que não está percebendo que não está sendo reconhecido. Não. No geral, as questões de reconhecimento dentro das organizações, elas são muito críticas, né? Eu trabalho com programas de qualidade de vida no trabalho, não numa perspectiva de ginástica laboral exclusivamente, a gente trabalha mais com contexto de trabalho, condições, organização do trabalho. Quase sempre, nas nossas pesquisas, nós temos lá quais são as top queixas dos trabalhadores. E aí agora eu já estou falando para vocês de um banco de dados de mais de 8.000 trabalhadores, que é como está o nosso banco de dados nesse momento. Então, a queixa top lá é falta de reconhecimento. Eu me dedico fisicamente, cognitivamente e principalmente afetivamente, e o reconhecimento que eu recebo não é proporcional, ou eu não recebo reconhecimento nenhum. E a gente tem que ver o seguinte, um outro dado muito importante, não só sobre o burnout, mas sobre o adoecimento no trabalho como um todo, é que os trabalhadores que adoecem em função do trabalho, regra geral, são os trabalhadores mais dedicados e mais comprometidos. Bom, parece um pouco óbvio, né?
se eu me dedico demais ao meu trabalho, obviamente, as consequências, o afeto em relação àquele trabalho vai ser maior, né? Eu vou me afetar mais pelo trabalho que eu estou desenvolvendo, do que alguém que não está envolvido com o trabalho, né? Que não tem o que a gente chama nas pesquisas de engajamento. Então, no geral, quando a gente faz um recorte, pega dados epidemiológicos e pega, né, por sua vez, os índices de engajamento, os trabalhadores que adoecem são os trabalhadores mais engajados, tá? Então, olha só, se são os mais comprometidos que adoecem, mas, ao mesmo tempo, nós temos um cenário em que, o trabalho é central, e 2, as organizações esperam que a gente se dedique, né? Existe, mesmo que não seja explícito, um discurso organizacional, que é o discurso de você se dedicar. Está um pouco demodé essa expressão, mas até muito pouco tempo atrás a gente falava de vestir a camisa da empresa. Nós somos um time, essa empresa é uma família, não são trabalhadores, são colaboradores. Toda essa narrativa ao redor do trabalho faz com que seja despertado na gente, né? Esse ímpeto por ser colaborador e por se dedicar. Bom, a questão é que quanto mais a gente se dedica, certo? Mais dedicação vai ser esperada da gente, certo? Eu estou no serviço público. Especialmente no serviço público, a gente tem essa piadinha interna que é assim: o bom trabalhador no serviço público é premiado com mais trabalho. E, regra geral, é isso que acontece em todas as organizações. Eu tenho experiências com empresas privadas, né? E isso acontece também. Só que mais trabalho não é mais reconhecimento, né? Então, aqui puxando um pouco a orelha das organizações, a pessoa receber mais trabalho não é ela ser reconhecida por aquilo que ela sabe. E o reconhecimento, quando a gente pensa em termos teóricos, ele está dividido. Quando a gente estuda lá, né, faz uma anatomia do reconhecimento, o reconhecimento ele está dividido em duas grandes categorias. Julgamento, são 2 julgamentos que levam a pessoa a se sentir reconhecida. O julgamento que ela recebe da chefia e o julgamento que ela recebe dos colegas. Bom, se é o reconhecimento, que é o ponto nevrálgico, né, é ali que o negócio pega quando a gente está falando de burnout, ora, então eu preciso entender do que eu estou falando quando eu estou falando de reconhecimento, tá? Então, voltando, julgamento de beleza, julgamento de utilidade. Se eu sinto que os meus colegas apreciam o meu trabalho pela qualidade, pelo zelo que eu tenho com o meu trabalho, pela beleza mesmo do meu trabalho, e só quem pode avaliar a beleza do meu trabalho é um par, é alguém que faz a mesma coisa que eu, né? Ele vai dizer para você assim: nossa, você fez um belo trabalho com esse paciente, com esse caso, com essa situação. E aí vem 2 questões do mundo do trabalho, na forma como ele está posto hoje. Primeiro, a sobrecarga, e segundo, a aceleração. Então, se eu preciso que o outro avalie meu trabalho como um belo trabalho, tem 2 perguntas que têm que ser feitas. Vejam só que pensar em burnout não é pensar no ser que adoeceu. Quando o peixe está doente, a gente vai perguntar o que está acontecendo com a água do rio, né? A gente não vai lá perguntar o que está acontecendo com o peixe, regra geral. Então, a gente olha para a questão de burnout, desse ponto de vista científico, muito em função do ambiente. E aí o ambiente permite que a pessoa consiga fazer o seu trabalho com zelo, com, né, tempo para poder se dedicar àquilo, ou ela tem que fazer as coisas criando 1 milhão de estratégias para poder dar conta da sobrecarga que é imposta. E a segunda coisa é, se a gente vive num processo de constante aceleração, dá tempo do meu colega ver a beleza do meu trabalho? Ou a gente está sempre atropelado, e aí a gente fala muito de equipe, mas equipe precisa também de um negócio chamado tempo, né? Para que as pessoas tenham a possibilidade de apreciar aquilo que o outro fez. Por outro lado, como eu disse, nós temos 2 julgamentos, né? É preciso que eu me sinta julgada positivamente em termos de beleza pelos colegas e em termos de utilidade pela organização. E aí, em termos de utilidade, nós temos algumas questões que vêm aparecendo nas organizações aí, bem, uns 20 anos que eu faço pesquisa nisso, que é uma ideia de que aquele trabalhador que é excelente, que é o que vai adoecer, que é o que vai entrar em burnout, é vendida uma ideia de que assim, só você pode fazer isso. Você é o melhor para fazer isso, né? Tenha certeza que ninguém pode te substituir. E essa lógica do insubstituível está muito vinculada à percepção dos trabalhadores de que o trabalho está ficando ruim, até chegar a um ponto de adoecimento. Então, vejam só, a gente falar... E ainda tem uma outra questão. Eu tenho um tempinho aqui, eu vou falar. Que é, nós estamos falando de um mundo do trabalho que hoje é permeado pelas novas tecnologias de informação e comunicação,
que a gente chama de NTICs. Basicamente, o WhatsApp, e-mail no celular e tudo aquilo que te solicita o tempo inteiro. Então, nem o tempo de fazer pausa do trabalho, regra geral, a gente tem. Por quê? No meu trabalho, por exemplo, eu sou orientadora de pesquisa, e algumas pesquisas estão acontecendo em tempo real, em algumas condições, sei lá, a pessoa pesquisa uma fábrica, né? Está pesquisando trabalho feminino numa fábrica, uma aluna minha. Ela vai fazer essa pesquisa, às vezes, à noite. E, às vezes, tem incidente crítico que eu preciso, né, avaliar na hora como é que a gente vai proceder. Então, é aquela história. Muitas vezes a gente sai do trabalho, mas dependendo do trabalho, ele não sai da gente. E com as novas tecnologias de informação e comunicação, a gente tem sido cada vez mais solicitado a estar conectado, porque não é só deixar o celular de lado. As pessoas muitas vezes falam assim, para de olhar o celular que isso aí está resolvido. É ótima ideia, né? Você não estar no trabalho e não estar interagindo com o celular ou com as questões de trabalho. Mas, especialmente, por exemplo, para quem está em situações de trabalhar com questões críticas ou de trabalhar com gestão, é muito difícil a gente conseguir fazer isso. E aí, veja, quando essa pessoa, que, portanto, está trabalhando muitas vezes fora, porque ela é extremamente comprometida, porque ela é extremamente dedicada, quando ela chega na combustão total, no esgotamento, o que a gente vê é um discurso que penaliza essa pessoa, como se ela não tivesse desenvolvido estratégias de mediação suficientemente boas, né, ou potentes, para poder lidar com a questão do adoecimento. Quando tudo que a gente vê em pesquisa, sim, a maior parte de todas as pesquisas diz o trabalhador ele vai adoecer afetivamente, que vincula o adoecimento no trabalho a esse nome, burnout, quando ele não se sente reconhecido no trabalho. Ou quando esse reconhecimento vem de maneira cínica, né? Na forma de mais trabalho. E, portanto, nós precisamos começar a pensar em termos de organizações, né, de trabalho, de mundo do trabalho, que a gente tem que falar mais de como é que está o rio do que a gente vai fazer com o peixe que está adoecendo. Bom, era basicamente isso que eu tinha para falar para vocês. Acho que ao final a gente vai abrir para perguntas, né? E eu agradeço vossa atenção. Obrigada. Oi, Carla. Foi um prazer escutar você. E é exatamente isso que a gente vê na prática, né? Eu fui chefe durante 3 anos e meio da unidade de oncologia do Hospital Universitário. E eu via muito isso dentre as pessoas que estavam lá trabalhando, né? Assim, o sofrimento mesmo relacionado às pessoas que se exigem uma alta produtividade e que são engajadas, e até mesmo pela excelente, não pela excelência, mas primam pela excelência, pela compaixão exagerada, às vezes, que se desenvolve pelo próprio paciente, né? Assim, que é o tal sofrimento por compaixão, né? Que hoje se discute também, que não é a empatia, né? A dificuldade de diferenciar a empatia e se vincular de forma, vamos dizer assim, mais afetiva e não se diferenciar em relação àquele ambiente, àquele paciente. Então, assim, é muito importante essa discussão. Acho que o Cleandro vai trazer dados impressionantes aí, né, Cleandro, das pesquisas que foram realizadas. Eu vou deixar, as pessoas estão respondendo, a nuvem está ficando bem interessante, e eu só vou chamar atenção para quem entrou depois, que tem aí no chat, um link tanto para o Mentimeter, que é para vocês entrarem e colocarem ali 2 palavras que representem o que vocês acreditam sobre o termo burnout. E também tem um link para um Excel que tem um instrumento para que vocês possam se autoavaliar. E depois eu vou disponibilizar para vocês um link para que vocês entrem e possam colocar o nível, né, o score de vocês nesse instrumento, para que a gente possa conhecer um pouquinho como é que está a audiência durante a discussão do tema ao final. Então, eu vou abrir para a apresentação do Cleandro e vou apresentar. Cleandro, primeiro, quero lhe agradecer pela ideia dessa mesa. O Cleandro, ele fez essa pesquisa junto com alguns outros profissionais do hospital universitário e alunos dele, e ele teve, assim, ele se interessou pelo tema saúde mental, ele trouxe a ideia dessa mesa, e é com muito prazer que eu lhe apresento. O Cleandro, ele tem doutorado em ciências médicas,
pela Faculdade de Medicina na Universidade de Brasília, mestrado também em Ciências Médicas pela UNB, residência em Reumatologia no Hospital Universitário de Brasília, título de especialista em Reumatologia pela Sociedade Brasileira de Reumatologia, graduado em Medicina pela Universidade Federal da Paraíba, ele é editor associado da revista Advances in Rheumatology, orientador da Sala de Apoio ao Pesquisador Clínico, e isso é interessante também pontuar que aqui é algo disponível para vocês. Quem não conhece a Sala de Apoio ao Pesquisador vai conhecer também o Cleandro, que está ali disponível para vocês, do Hospital Universitário de Brasília, membro, elaborador e avaliador da Comissão de Exame de Título de Especialista em Reumatologia da SBR-AMB, supervisor do Programa de Residência Médica em Reumatologia, médico assistente do Serviço de Reumatologia do HUB-UNB. Cleandro, você está com a palavra, pode começar a compartilhar os seus slides. Boa tarde a todos. Deixa eu compartilhar aqui a apresentação. Obrigado pela apresentação, pela introdução, Juscelia. Muito gentil. Obrigado também à professora Carla pela palestra excelente, muito interessante que tivemos. Estou tentando compartilhar aqui, já iremos. Será que está aparecendo para vocês? Todos podem ver a tela? Sim, estamos vendo. Ótimo. Então, vamos lá. Vamos dar início à nossa conversa. Primeiramente, é uma grande satisfação participar da 22ª Jornada Científica do Hospital Universitário e nessa mesa sobre saúde mental entre profissionais de saúde, né? Eu trouxe aqui um título que pode parecer intrigante num primeiro momento, é o que há entre nós, mas ele é mais literal do que possa parecer, porque o que essencialmente eu vou falar aqui é realmente o que nós vimos nas pesquisas, em algumas pesquisas, ou várias, que foram conduzidas a partir do Hospital Universitário. Qual é a situação, em termos de números, entre nós acerca desse tema, né? Que foi muito bem explorado do ponto de vista teórico, muito ilustrativo, muito didático, muito consistente e também com conteúdo pela professora Carla. Muito bem, e no segundo sentido também, o que há entre nós é uma espécie de espanto pelos números que eu vou mostrar aqui em seguida. O que é que está acontecendo entre nós? Bom, e também alguém pode estar se perguntando o que é que um reumatologista está aqui nessa mesa falando sobre isso. Como pode ser um reumatologista? Pois bem, bom, eu não tenho nenhum conflito de interesse sobre essa apresentação, eu sempre costumo acrescentar isso dizendo se é que alguém pode não ter nenhum conflito de interesse sobre qualquer tema que seja, mas ocorre que, respondendo à pergunta de o que um reumatologista está fazendo aqui nessa mesa, em março de 2022, quando veio a pandemia, né, e o mundo parou, a administração superior, a superintendência do Hospital Universitário de Brasília, criou um comitê de pesquisa voltado ou com o objetivo de estimular, incentivar e também conduzir, no que fosse possível, estudos e pesquisas originais em Covid, nesse esforço global, universal, quase que em uma economia de guerra, né, em que tudo ficou voltado para a Covid. Pois bem, nós de outras especialidades também entramos nesse esforço global. Esse comitê deu muito certo, muitas iniciativas de pesquisa surgiram e várias tiveram já suas publicações, alguns estudos estão ainda em andamento, e se percebeu nesse esforço que havia uma demanda não atendida no hospital, em nosso meio, de pessoas que tinham interesse em se envolver em pesquisa clínica, mas não encontravam formas práticas de se introduzir nesse campo. A partir daí, então, em outubro, foi criada a Sala de Apoio à Pesquisa Clínica, vinculada à Gerência de Ensino e Pesquisa, a Unidade de Pesquisa do Hospital Universitário. Nessa sala, a sala foi criada justamente para atender essa demanda de pessoas que se interessavam em nosso meio com pesquisa clínica, mas não encontravam exatamente os meios práticos para se envolver. Lícia, Maria Mota, que está aqui presente na sala, reumatologista também, e eu fomos convidados para a criação dessa sala de apoio ao pesquisador clínico de forma mais permanente, e não somente vinculada à COVID, a pesquisas de COVID. Essa experiência da sala deu muito certo, ela está em funcionamento,
Tanto que, em fevereiro de 2022, essa experiência foi compartilhada no HEAD, The Global Health Network, iniciativa da Universidade de Oxford, como um modelo a ser considerado, um exemplo a ser considerado em outros países. Quem tiver interesse de ver toda a descrição de como funciona a sala de apoio, e reforçando o que a Jusilé já falou, ela está aberta para todos os interessados. A sala é voltada para dar suporte metodológico, apoio metodológico à pesquisa clínica. Pois bem, dentre as várias linhas de pesquisas que surgiram dentro da sala de apoio ao pesquisador e dentro desse comitê de pesquisa, uma especificamente lidou e lida ainda com saúde mental entre profissionais de saúde. E daí é que veio essa história nossa, minha e da Alicia também, no envolvimento nessa linha de pesquisa. Bom, então, a partir de agora, eu vou começar a mostrar já resultados de alguns estudos que surgiram no âmbito da sala de apoio ao pesquisador e que já tem, alguns deles, publicações. Um dos primeiros publicados foi esse estudo que nós estamos vendo aqui na tela, cujo título foi o impacto da Covid-19 na saúde mental entre profissionais de saúde, trabalhadores de hospitais universitários no Brasil. É uma coorte que avaliou 32.691 profissionais de saúde em todo o país. Esse é o estudo publicado, capitaneado pela doutora Adriana Barros Areal, ela é neurologista. Esse é o estudo central da tese de doutorado dela, está próximo de defender já. Foi um estudo observacional, longitudinal, ambespectivo, ou seja, parte retrospectiva e parte prospectiva, de medidas repetidas, que avaliou afastamentos do trabalho por todas as causas que não Covid. Foi no momento da pandemia, mas avaliando afastamentos do trabalho por outras causas, não afastamento por Covid propriamente. Fazendo uma comparação entre o período de março a julho de 2020, ou seja, os primeiros 5 meses da pandemia, na comparação com o igual período no ano anterior, antes da pandemia. Os mesmos 32.691 trabalhadores comparados nesses 2 anos, ou seja, antes da pandemia e durante a vigência da pandemia já, no início, nos primeiros 5 meses. Então, esse foi o número de profissionais avaliado, que eu já falei, dentre eles 21% eram médicos, portanto, 80% mais ou menos era de outros profissionais de saúde, de todas as áreas e também de suporte às atividades de saúde, de 40 hospitais em todas as 5 regiões administrativas do Brasil. A média de idade desses profissionais era de 39 anos, 70% mais ou menos de mulheres. E um achado central desse estudo transparece aqui nesses gráficos. São curvas de sobrevida que avaliaram o tempo até o primeiro afastamento do trabalho, contando do marco zero. O marco zero aí é 1º de janeiro de cada um dos 2 anos, ou seja, de 2020, já na pandemia, e até de janeiro até, me fugiu agora, 5 meses, a partir de janeiro, em comparação com o período igual do ano anterior, perdão, de março a julho, 5 meses de março a julho de 2020, na comparação com 2019. Pois bem, o que é que nós vemos aqui? São curvas de sobrevida aqui à esquerda da tela, por todas as causas. Sobrevida de quê? É o tempo até o primeiro afastamento do trabalho, por quaisquer causas, e aqui no gráfico à direita da tela, somente por causas relacionadas à saúde, mas não por Covid, outras causas relacionadas à saúde. A nossa hipótese subjacente nesse trabalho, a hipótese da doutora Adriana, era de que, por causa da pandemia, com o advento da pandemia, com o pânico inicial ali no início nos momentos iniciais da pandemia, haveria uma debandada do trabalho, haveria um aumento expressivo de afastamentos do trabalho por todas as causas. E, de fato, isso foi o que a gente observou, mas somente nos primeiros 30 dias da pandemia. A partir daí, a gente começa a ver uma inversão das curvas e, até o final da observação do estudo, o que nós observamos efetivamente foi que os profissionais de saúde se afastaram menos durante todo o período de observação, com exceção dos primeiros 30 dias, se afastaram menos em 2020, ou seja, durante a pandemia, na comparação com o ano anterior. Isso tem uma história bonita subjacente aqui, que eu já vou mencionar qual é, que está transparecendo nesses dados, mas deixa eu já mostrar um outro dado aqui. No período pré-pandemia, 51,3% dos indivíduos, dos 32.600 indivíduos, tinham tido algum evento, pelo menos, de afastamento do trabalho nesses primeiros 5 meses de março a julho de 2019.
51,3%, totalizando 41.469 eventos de afastamento do trabalho. Na pandemia, isso caiu para 43% dos indivíduos e para 29.200 eventos de afastamento, mais ou menos. Uma redução significativa no número de afastamentos. Pois bem, que história é essa bonita que está aí por trás? Então, o que a gente entende a partir desses números é que diante da demanda global de ameaça existencial da própria humanidade, porque é o que nós considerávamos naquele momento, não sabíamos onde ia dar a pandemia, né? Os profissionais de saúde responderam ao chamado. Eles se afastaram menos por todas as outras causas do trabalho durante a pandemia do que tinha sido no ano anterior. Houve uma resposta dos profissionais de saúde. E o que a gente vê aqui nesse gráfico especificando por causas relacionadas à saúde, a barra, no gráfico de barras aqui, a barra mais clara, cinza, é durante o período da pandemia, e a barra preta, mais escura, é no período pré-pandemia. E o que nós vemos é que, para quase todas as causas, houve uma redução no número de ausências do trabalho, com exceção, aqui é o preço que se pagou por essa resposta ao chamamento, ao dever. Com exceção, portanto, dos afastamentos por doença mental e comportamental, que aumentaram significativamente durante a pandemia, nos primeiros 5 meses, na comparação com o período pré-pandemia. E quando a gente olha os fatores preditores, aqui nesse Forest Plot a gente está vendo estimativa de risco, né, no período pré- e pós-pandêmico. A gente vê que para todas as causas de afastamento houve uma redução significativa do risco de afastamento, com exceção somente das doenças mentais, em que houve um aumento da ordem de 39%, mais ou menos, da chance de afastamento. Um segundo estudo, desenvolvido também a partir da sala de apoio ao pesquisador, é o estudo que a gente chamou de Force Fellow. Foi um estudo prospectivo longitudinal, um estudo de coorte. O protocolo do estudo foi publicado em 2021, na JMIR Research Protocols, tendo por primeira autora a doutora enfermeira Rebeca Pinho. Na verdade, de fato, esse estudo foi o tema da tese, da dissertação de mestrado da doutora Rebeca Pinho. O protocolo foi publicado em 2021, dando conta aí da metodologia, né, de um estudo que haveria de ser desenvolvido, prospectivo longitudinal, que avaliaria a prevalência de sintomas de doença mental e de burnout, e também seus fatores de riscos associados, entre residentes, médicos e de outras profissões de saúde, as chamadas residências multiprofissionais, não é? Durante a pandemia de Covid-19. Esse foi o protocolo. O primeiro trabalho efetivamente publicado dessa linha do Force Fellow saiu no ano seguinte, na PLOS One, tendo como primeira autora aqui a enfermeira Rebeca, doutora enfermeira Rebeca Pinho. Esse foi um estudo observacional transversal correspondendo ao baseline do Force Fellow, que é um estudo longitudinal, e que avaliou a prevalência de burnout e seus fatores associados entre residentes, médicos e de residências multiprofissionais, de julho a setembro de 2020, tendo como instrumento central de avaliação o OLB, o Oldenburg Burnout Inventory, o inventório, né, de burnout de Oldenburg, e também aplicando outros instrumentos como o DAS-21, para avaliação de sintomas de depressão, ansiedade, estresse, o PHQ-9 para depressão, e o BRCS para avaliação de resiliência. E nesse estudo, então, foram avaliados 1.313 residentes de 135 instituições diferentes em 25 unidades da federação no Brasil. Idade média de 27 anos, 78% aproximadamente de mulheres e com cerca de 60% de indivíduos da raça branca. Os médicos aqui foram metade, então metade de residentes de outras profissões de saúde, enfermeiros, fisioterapeutas, farmacêuticos e várias outras. E a gente encontrou, a doutora Rebeca encontrou uma prevalência bem alta, de 33,4% entre os residentes avaliados. Conforme avaliado, né, não houve uma avaliação clínica direta pessoal, obviamente, a gente tem que fazer essa ressalva, mas conforme indicado pelos scores ao instrumento OLB. Também com uma moderada forte correlação entre os scores de burnout ao OLB para com os scores de ansiedade, de estresse e de depressão ao instrumento DAS-21. E aqui, sim, nesse Forest Plot, a gente vê fatores de risco associados ao burnout. E a gente observa que um fator bastante consistentemente associado ao burnout foi a presença de comorbidades.
Indivíduos que tinham alguma doença crônica tiveram um aumento da ordem de mais ou menos 76% nas chances de burnout, na comparação com indivíduos que não tinham qualquer comorbidade. Outro fator também associado ao aumento do risco de burnout foi uma carga semanal de trabalho maior que 60 horas entre os residentes. Mas tem coisa interessante aqui também. Por exemplo, indivíduos que mostravam moderada a alta resiliência no BRCS, no score BRCS, tiveram menor chance de burnout. Mais interessante ainda, talvez, indivíduos que percebiam ter uma moderada a alta autonomia para decidir condutas no seu trabalho, tiveram menor chance de burnout. Os indivíduos que percebiam uma adequada estrutura pedagógica no seu programa de residência, também estiveram associados a menor risco de burnout. Assim também com a percepção de uma adequada provisão de equipamentos de proteção. Lembrando que naquele momento era um terror universal, né? E a raça não branca, as raças não brancas, que todas estão aqui reunidas, tiveram menor chance de burnout também nesse estudo. Um outro estudo da linha do Force Fellow foi publicado em 2023 no BMC Medical Education, tendo como primeira autora a doutora enfermeira Nayane Miranda. Esse foi também o estudo da dissertação de mestrado da doutora Nayane. Foi um estudo observacional, transversal, também baseado nos dados do baseline do Force Fellow, e que avaliou prevalência de sintomas indicativos de transtornos mentais, a saber, depressão, ansiedade e estresse, entre residentes de profissões de saúde. De julho a setembro de 2020, os dados aí coletados, não é? Então, esse também é um subestudo do Fellow. Portanto, a caracterização geral da amostra é a mesma que eu já mencionei anteriormente para o estudo da doutora Rebeca, mas os instrumentos centrais aqui foram o DAS-21 para avaliação de depressão, ansiedade e estresse, o PHQ-9 para depressão e o BRCS para resiliência. Esses instrumentos foram marginalmente utilizados no estudo da doutora Rebeca, mas nesse estudo aqui eles são centrais. E o que foi que se encontrou no estudo da doutora Nayane? Alta prevalência de sintomas indicativos de depressão entre os residentes, 51%, de ansiedade, 53%, de estresse em 52% dos residentes, de baixa resiliência em 61% dos residentes. E quando a gente olha para depressão aferida não pelo DAS-21, mas pelo PHQ-9, que é mais específico para a depressão, no sentido de que o DAS ele tem 3 subescalas aí, e o PHQ-9 é voltado mais à avaliação de transtorno depressivo, sintomas de transtorno depressivo, 60% de prevalência. Então, altas prevalências de transtornos, de sintomas de transtornos mentais. Quando a gente vai olhar para os fatores preditores para cada um desses desfechos, não vou mencionar aqui um por um, mas em cada um desses desfechos a gente vê que, consistentemente, a presença de doenças crônicas, outras doenças crônicas, foi um fator associado a maior risco para cada um desses desfechos, depressão, ansiedade e estresse. O sexo feminino também foi um fator preditor para a maioria dos desfechos e, de modo interessante, percepção de uma boa estrutura pedagógica no seu programa de residência entre os residentes, obviamente, esteve associado de forma consistente a menor risco para praticamente todos os desfechos. Um outro estudo, ainda da linha do Force Fellow, é o estudo da doutora Maíra Rocha, que é reumatologista também, é a tese de doutorado dela, está em andamento ainda, mas já tem resultados preliminares, avaliou burnout avaliou presenteísmo, tomando como instrumento principal o SPSS6, a escala de Stanford, está escrito aqui errado, Stanford é Stanford, Presenteeism Scale, a escala de Stanford de presenteísmo, e sua relação com burnout e depressão em um estudo longitudinal de 12 semanas. Há outras análises dentro da tese da doutora Maíra Rocha, que eu não estou trazendo aqui porque não estão completas ainda, mas que são bastante interessantes. Naquela altura, quando eu preparei essa apresentação aqui, haviam 246 participantes residentes, incluídos nesse estudo longitudinal, agora já são mais de 500 com dados avaliados, mas de todo modo já tinha coisas interessantes aqui, sendo que 45% eram médicos, 54%, portanto, não médicos, idade em média de 27 anos, mulheres 81%, brancos 63%. E o que a gente observou foi que ao longo de 12 semanas, talvez eu tenha dito muito rápido, mas deixa eu frisar novamente aqui, nesse estudo, de partida, todos tinham classificação de burnout no basal.
eles foram selecionados por terem scores indicativos de burnout no basal, ao instrumento OLB. E num segmento de 12 semanas, a gente observou resolução do burnout, pelo menos dos sintomas de burnout, um score abaixo do ponto de corte em 22,8% e persistência em 77%. A avaliação pela escala de presenteísmo de Stanford indicou a existência de sintomas indicativos de presenteísmo em uma alta proporção, quase 70% desses residentes. E o que a gente vê aqui também nesses dados é que quando os indivíduos tinham scores anormalmente altos, indicativos de depressão ou de burnout já após 12 semanas, naqueles que ainda apresentavam burnout após 12 semanas, ou sintomas indicativos de depressão na escala PHQ-9, eles estiveram mais associados, tiveram maior risco de apresentar, maior odds ratio para apresentar ao instrumento SPS-6 um score compatível com presenteísmo, ou seja, em outras palavras, quem tinha depressão ou burnout também esteve mais associado a presenteísmo. Um outro estudo, originado também dentro da sala de apoio ao pesquisador, nessa linha de estudos de doença mental, saúde mental entre profissionais de saúde, é o estudo que a gente apelidou de Force Mental, do doutor, capitaneado pelo doutor Ivan Ranulfo, que é psiquiatra aqui de Brasília, é o tema da tese de doutorado dele. Foi um estudo observacional, transversal, que avaliou prevalência de sintomas de transtornos mentais em profissionais da área de saúde, não mais residentes, mas profissionais agora plenamente atuantes, de forma independente, utilizando os instrumentos que a gente já mencionou em outros desenhos aqui, com que a gente desenvolveu algumas familiaridades já. O DAS-21, o PHQ-9, esses aí para avaliação de depressão, ansiedade e estresse, e depressão novamente, PHQ-9, e BRCS para resiliência. Foram 2.026 profissionais de saúde de todo o Brasil participantes, maioria 90% de não médicos, mais 10% de médicos, e com predomínio de sexo feminino. E no estudo do Dr. Ivan, a gente viu ali uma alta prevalência também de sintomas indicativos de depressão, ansiedade e estresse, todos acima de 40% ou beirando 50%, aqui como baixa resiliência em 51,3% dos profissionais. Um outro estudo também dessa linha que está em andamento seria o estudo Force Mental, o estudo Force Mental 2. Ele é uma continuidade, é um braço longitudinal do estudo do Dr. Ivan. Esse aqui, quem está à frente dele é a doutora Marta Pinheiro, lá da EBSER, sede, e será o tema da tese da dissertação de mestrado da doutora Marta. Estudo observacional, longitudinal prospectivo, e que está avaliando, está em andamento ainda, a relação entre sintomas de transtornos, repetido aqui, né? Transtornos mentais para com afastamentos laborais, ou dito de outro modo. No basal, todos os indivíduos foram avaliados para a presença de sintomas de depressão, estresse, ansiedade e para resiliência, e a partir daí eles foram seguidos por 38 meses de observação prospectivamente para avaliação de afastamentos do trabalho por todas as causas. Ainda está em andamento. Bom, foram 1.321 profissionais avaliados, de 37 hospitais em 23 unidades da federação, com 41 anos em média de idade, 80% de mulheres. E o que a gente viu aí, primeiramente, são dados preliminares ainda, mas já nesses dados preliminares, uma alta prevalência também de sintomas indicativos de depressão, ansiedade e estresse, e também de baixa resiliência, e de modo interessante, os indivíduos aqui ainda é descritivo, nesses indivíduos avaliados, houve 6.000, nesses 1.300 e poucos indivíduos avaliados, durante esses 38 meses de observação, houve 6.343 eventos de afastamento do trabalho, totalizando 45.400 dias de afastamento avaliados. E, dentre esses, especificamente, foram 400 eventos de afastamento por doença mental, 6,3% do total, totalizando 6.133 dias de afastamento. E o que a gente viu foi que os indivíduos que tinham, de novo, são dados ainda preliminares, mas isso aqui já ficou aparente, os indivíduos que tinham scores anormais nas escalas avaliativas de sintomas de depressão, ansiedade, estresse,
assim como indicativos de baixa resiliência no BRCS, a escala BRCS, os indivíduos que tinham scores anormais nessas escalas, portanto, indicativos de transtorno de saúde mental, tinham também um número maior, significativamente maior, em média, de eventos de afastamento por todas as causas. Não estamos falando aqui de eventos de afastamento por doença mental, mas de eventos de afastamento do trabalho por todas as causas, indicando, assim, estudo significativo, tá? Indicando, desse modo, uma associação entre sintomas de doença mental e afastamentos do trabalho por outras causas, que não somente de saúde mental propriamente, causas de saúde mental. E não somente eventos mais frequentes, mas também durações significativamente maiores de afastamento por todas as causas nos indivíduos que tinham scores indicativos de transtorno mental, de sintomas de transtorno mental. Em conclusão, voltando aqui à pergunta, o que há entre nós, então, né? Bom, o que a gente observou entre nós a partir de todos esses estudos, e há outros em andamento ainda, alguns que ainda não foram publicados, é o que parece ser uma epidemia ou talvez uma pandemia de sintomas indicativos de doença mental entre profissionais de saúde, com altas prevalências de sintomas indicativos de depressão, ansiedade, estresse, burnout e de presenteísmo entre profissionais de saúde. O que nos leva a inferir que ações para abordar essa pandemia de doença mental entre profissionais de saúde, talvez não seja só em profissionais de saúde, né? Mas na população como um todo, mas certamente entre profissionais de saúde, isso é o que os nossos dados estão mostrando aqui, existe esse problema. Ações para abordar essa pandemia e suporte aos profissionais de saúde parece ser uma demanda urgente, se nós queremos preservar a força de trabalho em saúde até para as próximas crises sanitárias globais que estão aí, vira e mexe, sendo indagadas, sugeridas. É algo como uma espada de Damocles sobre as nossas cabeças, né? Obrigado, era isso que eu tinha para falar. Vou parar de compartilhar aqui, tá? Da forma como eu esperei, a apresentação me chamou muito mais a atenção esses que mostra para a gente que a área da saúde precisa de cuidado, dos cuidados dos cuidadores. E aí, eu vou mandar uma pergunta para a Carla, passar para ela a pergunta, vou abrir para a audiência também, para que possam fazer essas perguntas. Enquanto isso, eu vou compartilhar aqui. Jusileia, desculpa te interromper, sua voz está fazendo um eco e eu não estou conseguindo entender o que você está falando. Não sei se é só para mim. Não, é para mim também, está recortando. A voz está recortada, está picotada. Acontecendo. Melhorou? Melhorou para mim. Para mim, então, continua dando eco. Tá, vamos ver. Tá me escutando? Melhorou? Sim. Tá com eco, mas eu consigo entender agora. Pode falar. Tá, eu não sei o que está acontecendo, estou aqui tentando até descobrir se abrir uma página extra, alguma coisa, mas não. Então, Carla, eu vou deixar com você uma pergunta, que eu acho que é uma inquietação de todos nós, como uma pessoa que estuda o tema burnout e o que vem acontecendo na sociedade nos últimos tempos. Quais são as sugestões? Eu fico imaginando que nós não podemos mudar, quer dizer, nós podemos, mas é uma mudança mais de longo prazo, mudar o contexto, as culturas nas instituições, porque isso é necessário em longo prazo, médio prazo, na verdade, que aconteça. Mas o que nós, profissionais de saúde, podemos lançar mão, fazer em relação a autocuidado, aquilo que está ao nosso alcance? Enquanto isso, eu vou compartilhar novamente aqui a nossa nuvem de palavras e lembrar que tem um instrumento de burnout para quem quiser respondê-lo e depois compartilhar o score com nós, com a gente, conosco. Posso falar? Pode, a palavra está com você. O que nós podemos fazer? O que nós podemos fazer, eu acho que se resume em ter estratégia.
E quando eu falo de ter estratégia, basicamente é o seguinte: nós precisamos entender como sociedade, e aí eu estou falando porque eu acredito que eu estou aqui, vamos dizer assim, com alto clero. Vocês têm condição de entender, né? O que eu estou falando. Então, assim, nós precisamos, como sociedade, começar a retirar um pouco esse fetiche que a gente foi colocando no trabalho, acredito eu, nas últimas, sei lá, nos últimos 50 anos. A gente foi trocando vida por trabalho, vida por trabalho, vida por trabalho, numa expectativa, numa perspectiva de que isso ia trazer para a gente um outro lugar, né? Uma outra possibilidade. É claro que eu estou falando de situações privilegiadas, porque, veja, é muito difícil a gente dizer, por exemplo, para auxiliar de enfermagem, não trabalhar em sei lá quantos turnos, porque, afinal de contas, a remuneração é precária na maior parte dos casos. A gente sabe como o hospital particular, por exemplo, paga essas pessoas, e aí a gente está falando de uma questão de sobrevivência, certo? Então, não podemos ter esse cinismo de dizer assim, não, é só com uma pessoa. Mas, bom, ter estratégia significa, então, isso porque na minha fala, né, se eu pudesse ter me estendido mais um pouco, eu ainda poderia falar das questões de gênero que apareceram aí nos estudos que o doutor Cleandro trouxe. Mas, enfim, mesmo se você estiver nessa situação de sobrevivência, é importante ter estratégia. Você não pode se entregar inteira para o trabalho. Nós não podemos fazer isso. E nós temos uma ideia que foi construída aí, sei lá, desde a década de de 1990, né? Com a reestruturação produtiva, começou a ser construído um cenário de trabalho muito sedutor para a gente, né? Com uma promessa de reconhecimento, felicidade, e de que nós iríamos. O nosso ego foi muito massageado pelo trabalho. E muitas promessas vieram com isso, né? Só que essas promessas não se cumprem, porque simplesmente no sistema que a gente vive é impossível isso ser cumprido. Então é importante que você tenha estratégia no sentido de dizer o seguinte, tá? Até onde eu vou, até onde eu me dedico, para que eu faça um bom trabalho, mas não me arrebente. Porque é muito comum, eu vejo, entre os profissionais dedicados, eles banalizarem o fato de estarem se arrebentando, né? E eu posso dizer isso para vocês com a maior tranquilidade, porque até um mês atrás eu estava afastada por burnout. Então, assim, quando nós estamos vinculados emocionalmente demais ao trabalho que a gente faz, porque nós depositamos no trabalho muitas coisas que são caras para nós, eu trabalho com uma coisa que eu adoro, né? Meu trabalho faz muito sentido para mim. Então, me dedicar demasiadamente a esse trabalho parece uma coisa que é natural. Só que aí, veja, ninguém se dedica sem esperar reconhecimento. Nós somos humanos. Ninguém faz nada assim por pura, né, devoção. Claro que a gente espera ser reconhecido. Só que não virá esse reconhecimento que a gente espera. Esse reconhecimento, esse amor que a gente espera que os outros sintam por nós no trabalho e esperamos. Poderia falar aqui, por exemplo, horas sobre como Freud abordou esse tema, né? Esse tipo de reconhecimento a gente não vai obter no trabalho. Aí nós precisamos nos voltar para as nossas relações pessoais, para a nossa família, para as nossas outras fontes, né, de alegria e de relacionamentos. Então, resumidamente, tenha uma estratégia, pense em o quanto vale você investir de vida naquele trabalho, principalmente se você não é assim tão bem remunerado. E ser estratégico é pensar assim, até onde eu vou para fazer um trabalho bem feito, mas sem me destruir. E aí eu vejo uma coisa, Jusileia, que é muito comum no trabalho, que é assim, geralmente as mulheres se arrebentam mais, porque elas têm mais dificuldade de dizer não. Não é uma dificuldade pessoal, né? Eu, Carla, não sei dizer não. É porque para as mulheres é solicitado mais, sempre. Sempre. Para as mulheres é solicitado muito, e socialmente a gente não foi educada para falar não, né? Então, é importante a gente ir criando essas barreiras e esses mecanismos de proteção de maneira consciente e antes de se arrebentar. Carla, é muito fácil falar. Claro que é, gente. Se fosse fácil fazer, eu não tinha adoecido, né? Então, é muito mais fácil falar do que fazer. Claro. Mas a gente precisa ir colocando limite, colocando barreira nisso. Para vocês entenderem o que aconteceu comigo, eu tinha feito um trabalho gigantesco, um parecer que me demandou, assim, sei lá, umas 20 horas de trabalho pesado, assim, além de tudo o resto que eu já estava fazendo, confere? Eu tenho 2 filhos. Um dos meus filhos adoeceu, eu deixei de estar com ele para poder terminar esse bendito desse parecer que ia ser apreciado numa reunião X, né? E aí, quando eu apresentei, eu já estava cansada, claro, já estava esgotada, já estava estressada, já estava trabalhando demais, exausta, 13 orientandos de mestrado, doutorado, essa coisa toda. Mas aí eu gastei muito tempo fazendo aquele parecer. E vários outros episódios, né, de dificuldade de reconhecimento, a gente já experimenta, porque afinal de contas a gente é professor, gente. É a profissão das menos reconhecidas no país, né? Então,
eu apresentei esse parecer. E aí, uma pessoa que eu esperava que fosse, né, não sei, esperava que fosse validar o parecer, ela fez um questionamento tão desonesto, né, em relação ao meu trabalho. E aí a única coisa que eu pensava é, cara, eu tô cansada, eu tô esgotada, eu tô com excesso de carga laboral, tô no meu limite, né? Só me dão mais trabalho, já tô ansiosa, várias questões. E aí eu gastei 20 horas da minha última semana me matando, eu trabalho professor, cara, não para de trabalhar. Mas assim, eu virei noite fazendo esse parecer e tal, que eu podia simplesmente ter passado para outra pessoa e falado, eu não posso fazer, eu não tenho condição, meu filho adoeceu. Mas a gente não quer abrir mão de fazer o trabalho, né? Porque no fim a gente também quer estar ali. E aí veio essa pessoa de quem eu não esperava isso e fez uma apreciação muito desonesta sobre o meu parecer. E eu percebo que foi ali que a coisa desandou de vez, né? Talvez eu não tivesse entrado em burnout se eu estava esgotada, eu ia precisar parar, tirar férias e tal. Mas de toda sorte, a questão é, nós não podemos nem chegar nesse nível de esgotamento, porque a gente precisa ter possibilidade, sabe, elasticidade para poder fazer o manejo dessas situações no trabalho que sempre vão acontecer, né? Que eu vejo é que nós nos dedicamos muito além da conta, sem estratégia. Os melhores trabalhadores são os que têm menos estratégia para lidar com essas coisas. E são os que mais se arrebentam. Desculpa, deixa eu abrir o microfone. Isso que você está falando, eu acho que representa muito aquilo que nós que estamos na gestão, ou que, nem vou tirar a gestão, mas eu acho que representa muito o que a gente dentro do hospital universitário tem observado no dia a dia. Eu, enquanto gestora, enquanto estive na gestão de uma unidade de alta complexidade, eu vi isso acontecer diariamente. Então, eu acho que o autocuidado ele é importante. Então, assim, se é para a gente compartilhar, eu compartilho que hoje eu controlo mais meu tempo, eu controlo o tempo que eu entro no WhatsApp, eu controlo o tempo que eu respondo, porque hoje eu acho que responder algo 9 horas da noite, 10 horas da noite não é adequado, dependendo, é no dia seguinte. Então, assim, acho que a gente tem que começar a ter também um autorrespeito, um autocuidado, e começar por nós, né? Porque a mudança da cultura, ela vai demorar um pouco mais, mas ela depende dessa mudança pessoal. Eu estou abrindo aqui, pessoal, para quem quiser levantar a mão, fazer algum comentário, fazer algum questionamento no site, e também abrir para que vocês possam ir colocando os scores, quem quiser compartilhar com a gente e que tiver respondido o instrumento. Cleandro, você gostaria de fazer algum comentário? Abrir meu microfone aqui. Sim, a professora Carla trouxe muito apropriadamente, muito equilibradamente, um caminho a ser seguido do ponto de vista da perspectiva individual, e eu acho que é uma mensagem muito importante para quem está aqui, né, inclusive na plateia virtual que nós temos, como uma mensagem para levar para casa, até para proteção pessoal, né? Porque o problema está entre nós. A gente viu números aí. E esses conselhos, digamos assim, conselhos obviamente embasados em método, em técnica, em ciência, mas um conselho em palavras diretas, do ponto de vista individual, para cada um de nós, no sentido de conhecer os seus limites, né? Nessa busca desse equilíbrio, dessa relação entre o trabalho que nos demanda e a gente quer, pelo menos a maioria de nós, ou todos nós em algum momento, dar o melhor de si no trabalho, de alcançar, de ser reconhecido, como a professora Carla frisou bastante também, de alcançar seus próprios objetivos no trabalho, e muitas vezes isso vai consumindo, pedindo cada vez mais, e de fato sempre há mais trabalho a se fazer. Não há limite possível, limite estabelecido para o trabalho existente e potencial. Então, nessa busca de equilíbrio entre máxima produtividade e objetivos a serem alcançados e a prevenção, a proteção pessoal contra o adoecimento, é muito importante a gente prestar atenção nesses sinais que vão aparecendo em nós mesmos, né? Agora, eu queria acrescentar, de um ponto de vista outro, de uma perspectiva mais macro, de novo frisando que essa perspectiva individual é importantíssima, inclusive como take-home message, como mensagem para levar para casa, para cada um de nós que estamos aqui. Mas numa perspectiva macro, olhando para os profissionais de saúde como um todo,
e não mais o indivíduo, que é uma mensagem individual, eu entendo que há uma necessidade de que esse fenômeno seja melhor observado, que haja uma maior atenção voltada a essa comunidade dos profissionais de saúde no que toca à questão, ao panorama da saúde mental, para justamente preservar essa força de saúde, preservar os indivíduos, ou seja, esses indivíduos precisam ser identificados, esses que estão sofrendo, que estão apresentando sintomas de que estão adoecendo, né, mentalmente, eles precisam ser identificados, alguma forma de suporte precisa ser oferecida efetivamente a eles, e isso inclui planejamento, isso inclui aspectos administrativos em escala larga, né, em perspectiva macro, ou seja, programas estabelecidos em larga escala, horizontais, não só para identificar esses indivíduos de forma efetiva, mas também para oferecer efetivamente suporte a esses indivíduos. E, de um ponto de vista de pesquisa, eu entendo que muito se estuda, já se estudou sobre esses fenômenos, mas ainda há mais que se compreender, há mais que se aprofundar, tanto na avaliação pormenorizada da dimensão do problema, porque essa dimensão não deve ser igual em todos os locais, né? É razoável supor que a gente vai ter muita variação, tanto nos tipos predominantes de problemas de doença mental em locais e em contextos, em situações diferentes. Então, isso precisa ser mais pormenorizado para avaliar essa dimensão, mas também para avaliar de maneira mais pormenorizada os condicionantes relacionados a essa pandemia de transtorno mental, de sintomas de doença mental. Os condicionantes, de forma que isso bem estudado, bastante claro, se possa ter maior clareza também na intervenção em larga escala, nos programas que hão de ser adotados, e eu acho que há uma necessidade disso, de que isso seja implementado, possa haver mais efetividade na intervenção também, né? Então, ou seja, é preciso compreender mais profundamente as dimensões e os condicionantes desse fenômeno. Eu acho que o que você está falando reflete o que a Leila colocou aqui no chat, que ela trouxe para a gente que ela acredita muito que o ambiente ele interfere sim na saúde mental do colaborador e que muitas vezes isso não muitas vezes isso é visto pela equipe, mas a instituição muitas vezes não vê condutas na área do medicina do trabalho que conseguem abarcar as necessidades desses colaboradores, né, que estão em situação de necessidades e faltaria um suporte para a instituição, sim, um suporte institucional para que a gente possa lidar mais diretamente com colaboradores que adoecem. Eu acho que uma necessidade, há uma necessidade desse suporte institucional. Eu vejo o HUB ele crescer anos na missão do seu cuidador, preparado bastante, tem um grupo que se dedica a ações de cuidado com o cuidador, mas eu acho que isso é uma coisa cultural ainda no Brasil, e infelizmente cultural na internet, quando a gente vê hoje a predominância de coachings para que você produza a cada momento, e a questão... Vejo hoje, eu, Juscelia, senti que me ajudou e que eu percebo psicóloga também falar a respeito. Então, hoje, quando a gente pode ter uma mesa como essa, a gente está ajudando pessoas que estão nos ajudando, e quando a gente trabalho não crítico para escutar isso também se faz importante, porque muitas vezes, quando a gente escuta a queixa, a gente escuta com um olhar crítico, um olhar de que quer consertar aquela situação ou consertar a pessoa, e não com um olhar de empatia e um olhar de que, olha, eu te entendo, eu estou aqui para te escutar. Eu acho que a gente precisa desenvolver um pouco mais nossa audição não crítica para essas situações, porque não é fácil julgar. Eu descobri muitas vezes que o sofrimento estava relacionado não só com o trabalho, mas com uma sobrecarga que vinha de casa. E o quanto é importante a gente estar aberto para escutar o que o nosso colaborador está passando. Porque ele pode não estar conseguindo dar conta de tudo que está acontecendo na vida dele naquele momento, e não vai adiantar sobrecarregá-lo, né? E esse apoio, dar essa condição de humanizar o trabalhador, né?
e não de tornar ele uma peça do trabalho, eu acho que ele é muito importante. Eu vou abrir novamente, quem quiser levantar a mão, fazer algum comentário. Se os nossos palestrantes quiserem compartilhar alguma outra consideração. Ju, eu vou abrir o microfone para os participantes. Quem se sentir à vontade para falar, não precisa escrever. Tá certo. A gente está vendo aqui algumas respostas, né? A gente tem, não são muitas, mas a gente vê aqui nas respostas que a maioria das pessoas que compartilhou com a gente a resposta, o resultado do questionário, está ali, né? Acima dos 21 pontos. A partir de 21 pontos a 40 é a possibilidade de desenvolver burnout. De 41 a 60, a gente teria ali a fase inicial do burnout, né? E que talvez uma procura de uma ajuda profissional, debater esses sintomas, tentar buscar alguma mudança na sua rotina de vida já colaboraria para minimizar o impacto do que já está começando a aparecer. E de 61 a 80 é quando o burnout já começou a se instalar e que a ajuda profissional ela é mais que bem-vinda, ela é necessária. Então, por isso, fique aí a dica para quem, né, respondeu ao questionário e identificou essa pontuação, que procure esse suporte, procure o SOST, converse. Eu acho que a instituição, apesar de não ser perfeita, ela tem muitas ações que podem auxiliar e o SOST está aí para isso, né? Conte com a ajuda, pelo menos encaminhamentos que forem possíveis serem entregues para vocês. Tá ok? Gente, os áudios estão liberados. Quem quiser compartilhar alguma coisa, fique à vontade. Porque, em não tendo colaboração, eu vou abrir novamente para os nossos palestrantes e a gente encerra a mesa Saúde Mental dos Profissionais de Saúde, panorama atual, considerando que todos nós estamos aqui nos identificando, eu pelo menos estou aqui me identificando muito com o que foi dito e acredito que foi o meu autocuidado ao longo desse ano que eu consegui reequilibrar. Então, Carla, muito obrigada por você ter trazido essas dicas tão preciosas, porque eu acredito que tem muita gente que precisa delas para se reequilibrar. Carla, Cleandro, considerações finais? Só agradecer e dizer que eu gostei muito da mesa. Aprendi bastante. Também. Também quero agradecer, obrigada pela oportunidade. E falar que eu falo mais sobre trabalho, adoecimento, essas coisas, lá no meu Instagram, que é @antloga, vou deixar aqui no chat. Certo. Então, eu agradeço a todos os presentes. A nossa mesa, ela se encerra agora. Compartilho com vocês aqui a última nuvem de palavras com as nossas colaborações, com a colaboração de todos os presentes. Todos não, né? Mas acredito eu de que boa parte dos presentes. Só um instante para a gente finalizar. Tivemos aqui 52 termos e o que a gente vê é que a gente sabe que o burnout ele é um esgotamento, ele está relacionado a exaustão, cansaço, dor, sofrimento, sobrecarga. Ele é algo que tem incomodado bastante, leva a gente aos limites, traz tristeza, traz transtorno psíquico, traz ansiedade. E que nós precisamos cuidar disso, porque como o Cleandro trouxe, né, cada vez que eu leio a respeito da temática, eu vejo que é uma pandemia que está além dos muros da saúde, né? Acho que é uma pandemia que tem assolado a maioria dos trabalhadores em diversas áreas, e as mulheres em especial, né? A Carla, ela traz muito ela pontua muito isso, a sua pesquisa mostrou, por conta do excesso da demanda e das questões culturais envolvidas. Tá? Então, boa sorte a todos nós e que essa palestra deixe uma sementinha plantada para a nossa audiência buscar uma ajuda, buscar uma autocorreção, enquanto a instituição busca também as suas soluções. Foi um prazer estar com vocês. Tchau.